como é que vocês estão? Elisa aqui. Veja só, hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês as 3 lições que eu tive ao ler o livro Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana. E, antes de continuar, vamos pra vinheta e depois eu continuo. Quem me acompanha lá no Instagram, no Tio Sites, sabe o quanto eu amo o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes. Se você não sabe o que é a Ana Cláudia, eu vou te dar um breve resumo dela. A Ana Cláudia ela é médica, formada pela USP, geriatra também, gerontologista, também pela USP, e ela é especialista em cuidados paliativos. Ela tem ganhado uma repercussão por levar, né, a essência, a mensagem dos cuidados paliativos pelo Brasil, e muito desse alcance tem se dado pelos seus livros, né? O Histórias Lindas de Morrer, que eu vou compartilhar hoje com vocês as lições que eu aprendi lendo esse livro, é o 3º livro dela, tá? O primeiro livro foi o de poesia, eu vou aqui ler para vocês o Linhas Pares, que ela lançou em 2012, tá certo? Depois teve A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, que foi lançado em 2016, simplesmente um sucesso. Foi até utilizado como base para uma novela da Globo, Bom Sucesso, se não me engano. E esse é o 3º livro dela, tá? Bom, cuidados paliativos é um tema muito importante que é negligenciado tanto na nossa sociedade quanto nas próprias faculdades, nas instituições de saúde, inclusive nas faculdades médicas, tá? E a gente precisa cada vez mais estar falando sobre esse tema, trazendo isso à tona, preparando profissionais de saúde para lidar, para trabalhar com cuidados paliativos, tá? Cuidado paliativo, né, o termo paliar vem do latim palio, que significa proteger. E quer dizer o quê? Proteger o indivíduo de dor, de sofrimento. Então, quando tem alguma doença grave que ameace a vida daquela pessoa, entra aí os cuidados paliativos. E aí a gente tem um trabalho de uma equipe multidisciplinar para poder estar amenizando o sofrimento físico, o sofrimento psicológico, o sofrimento social, então dos familiares também, o próprio sofrimento espiritual. Então, assim, é algo que é muito importante e que muitas vezes a gente não vê sendo propagado, muitas vezes por conta do tabu que existe em relação à morte, né? Muitas pessoas não têm a facilidade de encarar o tema. E a Ana Cláudia, ela vem quebrando esses tabus, ela vem trazendo isso de uma forma muito linda mesmo. E eu amo o trabalho dela porque, além dela trazer isso de forma leve, né, de forma sensível, ela traz nuances no trabalho, na medicina, que eu fico assim muito admirada e cada vez mais agradeço pela vida dela, porque às vezes a sensação que tem é que médico tem que ser frio, que médico tem que ser não empático, e ela tá ali rompendo todo esse estigma, né, e confirmando que realmente vale a pena a gente seguir esse caminho de empatia, né, de sensibilidade, de cuidado ao próximo. Então vamos lá, eu vou compartilhar para vocês quais são as 3 principais lições que eu tive ao ler esse livro, tá? Antes de ir para as lições, só frisar para vocês, o livro é da editora Sextante, tá bom? Ele tem 221 páginas. Essa edição eu comprei na Amazon, custou uns R$27, chegou super rápido aqui em casa. Tem também a possibilidade de adquirir e-book, tá? E vale muito a pena. O livro, a Ana Cláudia, ela descreve relatos mesmo, vivências, experiências que ela teve com vários pacientes, inclusive com familiares. E ela traz isso de forma muito empática, muito sensível, às vezes inclusive até de forma poética. É muito lindo. E tem várias lições no livro que eu vou compartilhar agora com vocês. A primeira lição do livro que eu quero trazer para vocês é a seguinte, gente: como profissional de saúde, seja um profissional empático, escute o outro, entenda as crenças do outro e não julgue e não imponha. Uma coisa que eu achei muito bacana aqui é que nas leituras dos relatos da Ana Cláudia eu percebi, né, o quanto a religião muitas vezes influencia nesse processo de ameaça à vida. É um fato. E ela tem muito cuidado
de estar entendendo a religião, né, do paciente, ela tem muito cuidado de respeitar as crenças do paciente e de muitas vezes procurar entender aquela crença, até mesmo para que seja uma forma dela poder se comunicar melhor com o paciente. Eu achei isso muito fantástico, porque é simplesmente você se abster de julgamentos, simplesmente se abster de imposições e não querer pôr a sua percepção ao outro, né? Respeitar, isso é respeito. E isso é belíssimo. Claro que é tudo isso respeitando o código de ética médica, mas realmente foi algo que me impactou, porque são vários relatos, assim, em que ela mostra, assim, uma sensibilidade mesmo de entender o outro e até mesmo de se aproximar daquela realidade, daquela crença, de entender melhor, até mesmo para poder dialogar melhor com o paciente, com seus familiares. A outra lição que me marcou muito é: seja um profissional humanizado, sensível, porque muitas vezes se cria muito, isso acontece, gente, imaginário, né, social, uma relação em que o médico está acima do paciente, então um profissional distante, né, que está ali impondo. E não é isso que a Ana Cláudia prega e tantos outros profissionais, eu e Mari também estão o tempo todo querendo aproximar. A gente tem que horizontalizar essa relação. O paciente ele tem autonomia de ter também a opção de escolher o que quer ser feito para ele. E é importante também mostrar que esse médico que está ali com você, ele é humano como você. O médico é humano como o paciente, não é um robô que está cuidando de você. E aí muitas vezes o paciente ele se esquece disso e acontece de esquecer por conta do distanciamento que o profissional acaba tendo. É óbvio que a gente precisa ter um distanciamento de forma a não ter uma transferência, né? Isso é importante, galera da psicologia ter uma melhor noção disso. Mas também não dá pra gente construir muros nessa relação. Precisa ser uma relação horizontal, em que tenha diálogo. E aí tem um relato aqui, que é muito lindo, inclusive, e aí, assim, eu vou só destacar pra vocês, sem spoiler, uma fala assim: minha irmã disse que tem a melhor médica do mundo. Melhor médica do mundo, por quê? Ela se questiona, né, Ana Cláudia? Aí a irmã responde o seguinte: ela me disse que você chora. Então, assim, quando o paciente, gente, enxerga no seu médico um ser humano, a conexão é muito maior, né? Porque entende que ali também tem suas fragilidades e se faz aquele pensamento assim: se o meu médico chora, se o meu médico é como eu, ele vai entender o que eu tô passando na pele, ele vai entender a minha dor, ele vai entender o meu sofrimento, então eu posso confiar nele. É mais ou menos essa a ideia. Então, seja sensível, seja empático, né? Eu tô falando pra gente, né? Vamos ser sensíveis, vamos ser empáticos. Uma outra lição que é muito importante, que muitos profissionais esquecem, inclusive médicos, é o seguinte: você não é só médico, você também é um familiar. Então, tem um relato aqui que a Ana Cláudia ela menciona, né, a trajetória de um dos seus familiares. E aí, naquele momento, ela pede para outro médico, outro paliativista, tomar a direção, porque ela quer ser apenas ali a familiar. Isso é muito importante, porque a gente sabe que os vínculos afetivos podem acabar comprometendo a decisão, além de que é importante você estar vivendo aquele momento ali como um familiar, para você poder estar ali o tempo todo e se precisar chorar, desabar de chorar, você vai precisar desabar de chorar, sorrir, desabar de sorrir, você vai fazer isso. E então isso e eu remeti muito a essa situação, porque eu já tive uma vivência pessoal também nesse nível. E naquele momento, um amigo chegou pra mim e me lembrou disso: seja familiar. E foi o melhor conselho que ele poderia ter me dado, porque a partir dali eu fui ser familiar. Então eu me desconectei de diagnósticos, de exames a ser feito.
Claro, estava ali o tempo todo acompanhando o que estava sendo feito, mas principalmente eu me apeguei àquela situação e fiquei mais perto do meu familiar como uma parente, né? Como um laço mesmo sanguíneo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, gente, esse é assim um daqueles livros que a gente lê uma vez, chora na leitura, se emociona mesmo, quer que todo mundo leia e vai reler de novo, sabe? Era aqueles livros que dá vontade cada vez mais de você aprender sobre cuidados paliativos, de querer colocar em prática uma medicina humanizada. Faz toda a diferença, gente. E esses relatos estão aqui para comprovar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já leram algum dos livros da Ana Cláudia. Eu já li A Morte que vale, Um Dia que Vale a Pena Viver, mas penso em ler, né, esse primeiro dela de poesia. E fala também aqui se vocês já leram outros livros sobre cuidados paliativos. Eu vou adorar saber, tá bom? Você aproveita, gente, isso é uma coisa muito importante. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e compartilha com a galera. Beijo e até a próxima.